Hoje nós vamos falar sobre rotina noturna, né? Em uma das aulas passadas eu falei sobre rotina matinal de energia e hoje eu vou falar sobre a rotina noturna. Como é que você cria a sua rotina noturna, né? Como é que você constrói a sua rotina noturna de energia. E eu vou explicar detalhadamente o que é a rotina noturna de energia, como que ela funciona, os benefícios dela, como é que você coloca em prática, quais práticas, né, quais sugestões de prática você pode realizar na sua rotina noturna de energia e, e como é que você cria a sua própria rotina noturna, né? Eu vou apresentar para você também até a minha própria rotina noturna, que talvez possa inspirar a sua. Mas agora é o seguinte, gente. Quando a gente fala de rotina noturna de energia, a gente está falando sim de uma rotina, assim como o que define algo como uma rotina, né? O que define algo como uma rotina é algo que nós fazemos todos os dias, como o próprio nome já diz, rotineiramente, ou seja, todos os dias, diariamente. Então, por exemplo, vamos supor que a sua rotina todos os dias é arrumar a sua casa na parte da manhã. Essa é a sua rotina de arrumar a casa todos os dias, né? É um tipo de rotina. Ou estudar todos os dias, ou ler todos os dias, ou fazer exercícios todos os dias. Essa é a sua rotina, né? A sua rotina é fazer isso todos os dias. Mas agora, quando a gente fala de rotina noturna, a gente está se referindo à noite. Assim como na rotina matinal, a gente está se referindo a dia, mais especificamente manhã. E no caso da rotina noturna, se refere a uma rotina que você faz à noite, mais especificamente antes de dormir, que eu gosto também de definir como rotina pré-sono, né? É o que precede o seu sono, né? É o que vem antes do seu sono. Eu falei sobre sono, essa combinação entre rotina noturna e o princípio do sono é uma combinação muito bacana, mas não só isso. A rotina noturna, ela combina muito com o princípio do sono, mas também combina bastante com o princípio da rotina matinal de energia. Porque a sua rotina noturna, ela facilita para a sua rotina matinal de energia, né? Para que ela se realize, para que ela seja feita. E no caso, a rotina noturna de energia, ela se baseia em algumas práticas, certo? Existem algumas sugestões de práticas que tendencialmente são mais eficientes do que outras. Todos nós temos a nossa rotina noturna a gente não sabe se é uma rotina noturna de energia e o que qualifica uma rotina noturna como uma rotina noturna de energia, que é uma rotina, ou seja, é um conjunto de práticas que você realiza todos os dias, constantemente, e essas práticas, realmente, elas te ajudam para que você possa ter energia no dia seguinte, certo? Elas te ajudam para facilitar o seu dia seguinte, certo? Então, assim, são algumas práticas que você fazendo a rotina noturna de energia, são algumas práticas que se você implementar essas sugestões, você conseguirá realmente ter uma melhor qualidade de sono, você conseguirá ter mais energia na hora de acordar, mais motivação também na hora de acordar, e você estará mais bem disposto para o dia seguinte, o que aumentará a sua produtividade. Certo? Eu poderia ter falado da rotina noturna de energia dentro do princípio do sono, porque ela é uma base fundamental para que você possa ter um sono de qualidade, para que ela ajude o seu sono realmente. Entretanto, a rotina noturna de energia, ela merece uma aula, ela merece um princípio somente considerando realmente o poder que ela tem em nossas vidas. Tanto na questão de aumentar a nossa energia, aumentar o nosso foco, aumentar a nossa motivação, como também aumentar a nossa performance e produtividade para o dia seguinte. Então, há esse alinhamento,
há essa combinação entre o princípio da rotina noturna de energia e a rotina matinal de energia. Bom, de onde que surgiu realmente a rotina noturna de energia, né? De onde que eu tirei essa ideia? Bom, na verdade, a rotina matinal de energia foi uma ideia que me sugeriu primeiro, né? Eu tive essa ideia primeiro. Obviamente, eu tive essa ideia baseada em livros, baseado em hábitos que pessoas realmente de sucesso têm. E quando eu estava estudando os hábitos das pessoas de sucesso, artigos, livros sobre o assunto, né? Isso inclui livros como Ferramentas de Titãs, né? Dos Titãs, que é um livro do Tim Ferriss. Estava estudando também os livros do Tony Robbins, artigos que se referem aos hábitos das pessoas de sucesso, aos hábitos da excelência humana. E estudando esses hábitos, estudando essas pessoas de sucesso, eu cheguei à conclusão para poder criar a rotina matinal de energia. Inclusive, um dos livros também que eu utilizei como referência para criar a rotina matinal de energia foi justamente o livro O Milagre da Manhã. Só que o que é interessante é que as próprias práticas, eu colocando elas as próprias práticas sugeridas para realmente fazer uma rotina matinal de energia, as próprias práticas, elas mesmas, eu observava que em determinados horários trariam melhores resultados. Então, por exemplo, no próprio livro Milagre da Manhã, a sugestão dele é realizar essas práticas como exercício físico, meditação, né, que no caso envolve o silêncio, afirmações, leitura na parte do momento em que você acorda. E essas práticas isoladamente, estudando elas, né, eu estudando elas individualmente, por exemplo, livros de meditação, livros de mindfulness, respiração, o que ficou claro para mim é que na parte da manhã realmente, essas práticas em conjunto, uma tendencialmente tende a apoiar a outra e fica muito bacana para aumentar a produtividade e a energia ao longo do dia. Mas agora, no caso da rotina noturna de energia, eu percebi que faltava algo antes de dormir que poderia facilitar, poderia contribuir, ajudar para que o sono ele ocorresse também com uma certa facilidade e claro. E no caso, a rotina noturna, eu percebi que se eu criasse uma rotina noturna, provavelmente ela ajudaria a minha rotina matinal. Só que não são qualquer prática, tá? Então, por exemplo, a pergunta que eu te faço, o que você faz antes de dormir? Ah, Vitor, eu antes de dormir, cara, normalmente eu janto, eu assisto alguma série na Netflix, 1 ou 2 episódios, depois eu me deito para dormir e eu oro e aí eu vou dormir. Vitor, eu antes de dormir, cara, eu leio um livro. Vitor, antes de dormir eu leio a Bíblia. Vitor, antes de dormir eu conto uma história para os meus filhos, né? Essa é minha rotina matinal, essa é minha rotina noturna de energia. E é exatamente assim que funciona, gente. A rotina noturna de energia, ela é responsável por fazer com que a gente tenha mais energia no dia seguinte. Esse é o propósito da rotina noturna de energia. Mas agora, quais são sugestões de práticas que nós podemos implementar na rotina noturna de energia para que a gente possa ter energia no dia seguinte? Gente, existem milhares de práticas que a gente pode fazer antes de dormir para que a gente possa ter um sono de qualidade e, consequentemente, ter energia no dia seguinte e também facilitar a nossa rotina matinal de energia. Nem sempre as práticas que a gente tem antes de dormir são práticas boas e que realmente irão auxiliar o nosso sono e irão realmente nos ajudar no dia seguinte. Totalmente o contrário, às vezes nós temos hábitos realmente que acabam prejudicando o nosso sono. E assim,
consequentemente prejudica também o nosso dia seguinte, a nossa manhã. E é por isso que muitas vezes a gente está com performance baixa a partir do momento em que a gente acorda. Então, existem algumas sugestões de práticas para que você possa criar a sua rotina a sua rotina noturna de energia. Essas práticas são práticas bem interessantes, então eu vou explicar cada uma delas detalhadamente e depois que eu explicar essas práticas, essas sugestões de práticas, aí você vê o que você gostaria de fazer para você criar a sua própria rotina noturna antes de dormir. Considerando que a rotina noturna antes de dormir, né, a rotina noturna de energia, ela é algo muito pessoal e individual, onde cada um... Então eu vou apresentar para você algumas sugestões e eu vou falar quais que eu acho que são mais relevantes para você poder fazer antes de dormir. Então vamos lá? Primeira sugestão de prática noturna para você poder fazer é mindfulness ou meditação, que no caso é a prática de você estar treinando a sua mente, estar treinando o seu foco, estar cuidando das suas emoções para que você possa aumentar a sua concentração e o seu foco. E isso antes de dormir é algo muito importante. Por quê? Porque a meditação ela vai te ajudar para que você possa estar limpando a sua mente de pensamentos que geram emoções, geram sentimentos, geram estresse, geram ansiedade. E aí você, cuidando desses pensamentos, e você realmente limpando a sua mente desses pensamentos, né? Porque a meditação ela vai aumentando o seu foco, a sua atenção, a sua presença ali no momento, trazendo mais atenção para o seu corpo. Você vai conseguir o quê? Ter mais foco, ter mais atenção, entrar no estado de relaxamento e assim, consequentemente, você vai dormir com uma maior tranquilidade do que dormir com aquelas preocupações, do que dormir com medo, do que dormir inseguro, do que dormir preocupado, do que dormir ansioso, do que dormir estressado, o que realmente prejudica muito, não só a sua saúde mental, a sua saúde emocional, mas também a sua saúde física, mas também a sua saúde física. Mas agora, outra sugestão de prática para você poder fazer a sua rotina noturna de energia é justamente a respiração, tá? Então, assim, já foi feito uma aula sobre respiração, inclusive foi feita uma aula sobre respiração, né? Respiração é um princípio, inclusive está dentro do módulo 4, pilar 3, gestão de energia. Então tem um princípio chamado princípio da respiração. Tem outro princípio também, que foi feita uma aula especialmente sobre ele, que é o princípio do método Wim Hof, onde eu explico a respiração Wim Hof também, né, para você que quer praticar Wim Hof. Então, né, a prática, né, o método Wim Hof. Então foi feita essas duas aulas que eu acho que pode ser interessante você ver essas aulas para você poder realmente estar reforçando aí, se você quiser implementar, né, essa sugestão que eu acabei de te apresentar, que é a prática da respiração. E como eu falei também de Mindfulness, né, a prática de Mindfulness é bem interessante você também visitar uma aula que eu fiz sobre o princípio de Mindfulness. Foi uma aula bem bacana, onde você pode aprender como praticar realmente Mindfulness durante o seu dia a dia. E no nosso caso aqui especificamente, antes de dormir. Outra prática para você poder implementar, que também foi feita uma aula, né? Essa prática é o princípio da visualização, certo? É interessante, depois que você fizer a sua respiração, depois que você praticar o Mindfulness, é muito importante você visualizar, certo? Você pode visualizar um sonho, um objetivo, um ideal, uma realização, um resultado, algo que você queira trabalhar em você, algo que você queira vencer, por exemplo, um medo, uma insegurança, uma ansiedade, uma preocupação,
algo que você deseja realizar no dia seguinte, uma tarefa, um compromisso, um projeto. Então, você visualizar é algo muito importante. Agora, o que você vai visualizar fica realmente a seu critério, porque as possibilidades são diversas. E você escolhe o que você gostaria de visualizar, o que você gostaria de trabalhar realmente. E foi feita uma aula falando sobre o princípio da visualização. Ele está localizado no módulo 4, pilar 3, gestão de energia. E se você chegou até aqui, é bem provável que você já tenha tido acesso à visualização. Mas é bastante cômodo, é bastante interessante. Se você realmente quiser implementar a visualização na sua rotina noturna de energia, é recomendado que você revisite a aula para que você possa realmente saber mais detalhes sobre a visualização, como praticar, como realmente realizar ela de forma eficiente. Outra sugestão de prática da rotina noturna de energia é a leitura, o hábito de ler antes de dormir. Algumas pessoas, né, inclusive é bem provável que às vezes você conheça alguém que lê, ou às vezes você é essa pessoa que lê antes de dormir, que é um hábito muito bacana, realmente ter ali um momento de leitura. Algumas pessoas trocam realmente assistir a televisão, assistir a Netflix, ou ficar em redes sociais antes de dormir, para que simplesmente peguem um livro e consumam um livro. É uma ótima prática. Aliás, também tem essa prática sugeri essa prática dentro da rotina matinal de energia, realmente a leitura. Então você pode complementar os dois. Então, por exemplo, o livro que você está lendo na rotina matinal de energia, você também pode ler na rotina noturna de energia. A sugestão de livros é interessante você escolher um livro que está voltado para o objetivo que você deseja atingir, para o ideal que você deseja alcançar na sua vida. Tá certo? E você escolhe o livro e, claro, o formato que você prefere ler também, porque hoje em dia é possível, né? Nós lemos no tablet, no computador, no celular, ou às vezes até ouvir o livro, mas é recomendado que você leia mesmo, porque a leitura, né, estimula o nosso cérebro, estimula a nossa atenção, o nosso foco. Então, é muito importante a leitura, tá certo? E se você realmente não quiser ler um livro, se você não quiser ler um livro voltado para o seu objetivo, voltado para o seu ideal, antes de dormir, né, você está ali num clima de ler um livro de relaxamento, então tem sugestões de livros de romance, ou talvez você até se interesse por ler a Bíblia, né, se você é uma pessoa realmente religiosa, ou simplesmente quer ler a Bíblia mesmo por algo, realmente por ler mesmo. Agora, referente já que a gente falou sobre religião, né, o hábito de ler a Bíblia, eu gostaria de trazer uma recomendação a você referente à oração. Ou seja, se você é uma pessoa, se você é uma pessoa religiosa, né, se você pertence a alguma religião, antes de dormir, você orar, tá? No caso, as outras práticas seriam realizadas antes dessa prática aqui, porque realmente ela é realizada alguns segundos antes de você realmente dormir. Então, orar, né, rezar antes de dormir, se você é uma pessoa religiosa. Agora, algo similar, um pouco parecido com o ato de orar, é realmente a gratidão, que também não deixa, assim, de certo modo, de ser, pelo menos por mim, eu enxergo a gratidão como uma oração. Uma oração onde você começa a reconhecer e ter consciência do que realmente nós poderíamos ser gratos na nossa vida. Que nós poderíamos ser gratos em nossas vidas. Então, no dia que passou, certo? Chegou no final do dia, você pode pegar um caderno, né? Uma agenda, né? Um caderno
um diário físico, uma caneta, e você anotar. Ou você pode utilizar o Google Keep, né, o bloco de notas, para você também fazer as anotações que você achar relevantes. Mas a minha sugestão de exercício de gratidão é você anotar 5 situações, acontecimentos que ocorreram ao longo do seu dia e que você é extremamente grato ao que aconteceu. Pode ser uma pessoa que você encontrou na rua, que você não via há muito tempo. Pode ser um presente que você recebeu de uma pessoa. Pode ser agradecer a sua saúde, mas em relação à gratidão, é só cuidado para não repetir todos os dias a mesma coisa, né? A mesma situação, o mesmo acontecimento, a mesma pessoa que você é grata, né? Até mesmo porque ao longo do nosso dia acontecem situações diferentes, né? Contextos diferentes e que também te dá essa possibilidade de você observar pontos que você acha realmente gratidão. Então seja grato realmente ao que aconteceu ao longo do dia. Pelo menos 5 situações, coisas, pessoas e tal. Objetivos que às vezes você conseguiu alcançar, mas você precisa reconhecer isso, né? Como né, você está sendo grato a isso que aconteceu. Falamos de gratidão, falamos de oração, falamos de leitura, falamos de mindfulness, falamos de respiração. Deixa eu pensar aqui, que outras práticas você pode realizar para que você possa criar a sua própria rotina noturna de energia. Afirmações. Afirmações é uma outra sugestão de prática para você poder realizar antes de dormir. Ou seja, eu quero, eu posso, eu consigo. No dia seguinte eu vou conseguir realizar essa tarefa. No dia seguinte eu vou conseguir realizar esse projeto. Então, essas afirmações, elas conseguem ser poderosas, que também, aparentemente, parecem ser. Então, assim, são muito poderosas, realmente são, e que parecem ser simples, mas são muito eficientes, tá? Outra coisa é você ter um diário onde você pode fazer anotações antes de dormir de acontecimentos ao longo do seu dia, tá? Né? Tarefas, projetos, realizações. Aliás, o planejamento diário é muito importante, que você faça ele antes de dormir e você pode colocar ele como prática da sua rotina noturna de energia, tá certo? Foi feita uma aula sobre isso, né? Sobre esse princípio, o princípio do planejamento diário, e que você pode ir lá e revisitar a aula para que você, caso você queira colocar essa sugestão de prática dentro da sua rotina noturna de energia. E você pode alinhar, tá? Você pode alinhar essas práticas noturnas com... Você pode alinhar essas práticas noturnas com os projetos, essas práticas noturnas com o princípio da rotina noturna de energia, né? Com o princípio do sono. Então você vai alinhar esses dois princípios, tá? E vai se preparar para o dia seguinte. Vitor, o que eu devo fazer? Olha, se você puder realizar todas, você pode. Quanto tempo? Aí fica a seu critério. Fica a seu critério quanto tempo você quer realizar essas práticas antes de dormir.
tá? Pode ser 30 minutos, pode ser 45 minutos, pode ser 1 hora, aí fica a seu critério. Né? Se trata de você, se trata unicamente de você, se trata unicamente do seu tempo. Então, assim, é interessante você ter um alarme para cada prática, né, que você for realizando aí. Não esqueça que a rotina, o que define a rotina como rotina, mas mais especificamente o que define a rotina noturna de energia como uma rotina noturna de energia, é você fazer aquilo todos os dias. Ou seja, diariamente, constantemente, todos os dias, você realiza aquilo que precisa ser realizado. Você realiza essas práticas todos os dias. Então, assim, por exemplo, como é que, né, por onde eu começo, Vitor? Me dá uma luz aí. Olha, a minha recomendação para você é que você deixe a oração por último, tá? Expressar a gratidão em penúltimo e a oração por último, tá? Escrever o diário também antes da gratidão, também escreveria um diário. Então, o que você faria? Primeira coisa, você vai definir um horário para você realmente praticar a rotina noturna de energia. Então, vamos supor que a sua rotina noturna de energia você quer que dure 1 hora. 1 hora é o tempo que você quer que dure. Né? Você vai dormir 10 horas e aí você começa a realizar a sua rotina noturna 9 horas. Então, durante 9 horas da noite, todo dia você vai se comprometer a realizar a sua rotina noturna de energia. E aí, o que você faz? Aí agora você vai perceber quais são as práticas que você quer implementar na sua rotina noturna, né? Lista quais são essas práticas que você quer implementar na sua rotina noturna e o tempo delas, né? E aí você vai ajustando o tempo dentro dessa 1 hora que você vai se deitar para poder dormir, tá certo? Então, por exemplo, coloquei como sugestão, né? E essas são as práticas principais que eu quero que você faça antes de dormir, que eu acho que é muito importante, que eu acredito que é muito importante. Mindfulness, né? Respiração depois, né? Que é meio que combinado as duas. Respiração e mindfulness. Respiração, mindfulness. Depois de mindfulness, visualização. Depois de visualização, leitura. Depois de visualização, leitura. Depois escrever o diário. Antes de escrever o diário, eu faria as afirmações, tá? Faria as afirmações, depois de escrever o diário. Por que escrever o diário depois? Porque depois você vai notar também a gratidão. Depois de escrever o diário, o que aconteceu ao longo do meu dia, eu escreveria, ia por exercício de gratidão, escreveria 5 situações, acontecimentos que aconteceram ao longo do meu dia. E depois eu iria orar, né? Eu iria rezar. E depois eu iria dormir. Simplesmente isso que eu faria. Depois disso, simplesmente isso que eu faria. Mas agora, e a questão do tempo, a questão da duração? Aí que a gente iria ajustar essa questão do tempo, essa questão da duração, dentro do tempo que a gente definiu, dentro do tempo que a gente estipulou. Por exemplo, 1 hora tem que distribuir todas essas práticas. Respiração, mindfulness, visualização, leitura, afirmações, gratidão, expressar gratidão e oração. Basicamente, 7 práticas. Não podemos esquecer também do planejamento diário, gente. Meu Deus, planejamento diário também. Né? Você escrever o seu planejamento diário, escrever as tarefas que você vai realizar no dia seguinte. Então, no caso, você organiza todas essas práticas e você realiza elas mais ou menos nessa sequência antes de dormir.
Vitor, eu não sou uma pessoa religiosa, oração. Aí você retira, faz aquilo que você acredita e que é importante para você, tá? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.